recebesse, né, o nosso querido Bruno, líder nosso aqui que caminha conosco. Bruno Firmo vai trazer a palavra hoje. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus pela vida dele? Em nome de Jesus, deixa o Senhor te usar, meu querido. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria poder estar nessa quarta-feira, né? Juntamente com a amada igreja, adorando ao Senhor, entregando para Ele o nosso melhor, né? Eu costumo dizer que existe alguns beabá que o cristão nunca pode deixar de ter e fazer. 5-0 aqui para travar o tablet. Que o primeiro, todo bom cristão sabe, é ter uma vida de oração. O segundo pilar que eu acredito que todos nós devemos ter cultivado é uma vida de jejum. E o terceiro, não sigo uma regra, qual é o mais importante, é um conjunto. Os 4 formam um combo magnífico. É a palavra de Deus que não deve sair do nosso coração. A recomendação é que nós meditemos nela dia e noite. Então, já começamos aqui a partindo desse princípio, que a oração, jejum e meditação na palavra de Deus são ferramentas a qual o Senhor nos disponibiliza para podermos avançarmos. E a quarta, também, na mesma dimensão de sua importância, é a adoração. O nosso Deus, Ele se alegra quando o nosso coração está inclinado a realizar e a fazer os desígnios deles, porque eu entendo que o nosso Deus, Ele está em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se você está aqui hoje, eu entendo que o Espírito Santo de Deus te convidou e despertou um desejo em seu coração para que seja aumentado essa intensidade de adoração para com o seu Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de João. Nós vamos estar lendo nesse início apenas um versículo, mas vamos estar lendo outros no decorrer da mensagem. João capítulo 12, o verso de número 11. João 12, verso 11, que nos diz assim: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Somente esse versículo para iniciarmos. Para entendermos esse versículo, é bom ressaltar e lembrar que narra a história de uma família. Família essa que é conhecida como Lázaro, Maria e Marta. E o início desse encontro de Jesus com essa família, você vai encontrar lá em Lucas, no capítulo de número 10, a partir do verso 38 ao 42. Que Jesus estava passando por essa aldeia chamada Betânia, e ele entra nesse lugar, e quando ele entra, ele é convidado por Marta para ir até a casa onde eles moravam. Então, quando Jesus vai até a casa de Marta, e acontece aquele episódio que todos nós conhecemos, que Marta estava preparando a casa, fazendo, digamos assim, se fosse nos dias de hoje, estava fazendo talvez um bolo, talvez estava ali preparando um sumo. Marta estava aos cuidados da casa, e isso tem a sua importância, mas a sua irmã, ela vendo o mestre, bem verdade, entendo eu que eles já conheciam a fama de Jesus, e Maria, ela simplesmente se coloca aos pés de Jesus, e começa a absorver do mestre cada palavra, cada ensino, cada gesto que Jesus ali trazia naquela sala, na sala daquela casa. Maria estava lá aos pés de Jesus, a ponto de Marta falar: Senhor, fala com a minha irmã se levantar daí com as minhas palavras, para que ela possa me ajudar aqui, que são muitos afazeres. E Jesus dá aquele sermão muito conhecido por nós: Marta, Marta, por que estás ansiosas? Porque está preocupada com seus muitos afazeres? A Maria, por sua vez, escolheu a melhor parte. Óbvio que aqui Jesus não está falando para Marta que as nossas obrigações não são importantes, mas existe algo que é muito mais importante quando Jesus se faz presente, porque quando Jesus se faz presente, nós não podemos perder tempo com os nossos muitos afazeres, e temos que estar simplesmente aos pés, escutando o direcionamento, escutando, e simplesmente, quando Jesus está presente, a atmosfera do lugar, ela é modificada. E por ora,
a gente não consegue observar porque nossa mente está ocupada com muitos afazeres. O que tem distraído o seu coração para com aquilo que Deus já te confiou? O que tem roubado a prioridade de estar aos pés de Jesus na sua vida? Eu brinco que hoje um dos maiores ladrões de tempo que nós temos é um aparelho que cabe na nossa mão, é o telemóvel. É um descuido. Como é que pode? Um descuidozinho, um rio de 30 segundos, vira minutos. Se bobear, horas. Segundo a ciência, diz que esses vídeos curtos, ele faz com que o nosso cérebro fique podre. Será que o nosso cérebro, de tanta informação curta, em um período maior, como é que está o nosso cérebro? São tantas e outras distrações que a gente não vigia. E por hora queremos que Deus se manifeste, que Deus se revele, que Deus entre com provisão no nosso casamento, que Deus cure a nossa enfermidade. Mas só que o nosso coração está inclinado para tantas distrações. E Deus está na sala falando: cadê você que não está nos meus pés? Nessa noite Deus quer nos chamar a atenção que o lugar mais importante para se estar é na presença dEle. Não há nada que substitua a presença de Deus. Ei, eu profetizo sobre a minha geração que será lavada e remida pelo sangue de Jesus, e que nada mais vai importar a não ser estar aos pés do nosso Senhor. Porque Ele opera com cura, Ele opera com milagres. Mas as nossas distrações estão impossibilitando de Deus operar. Tem pessoas aqui que Deus já levantou como profetas. Tem pessoas aqui que já receberam o dom de cura. Tem pessoas aqui que têm de ver variedade de dons específicos do Espírito Santo, que já foi confiado, mas não exerce. Por quê? Porque está distraído. É hora de dar um basta nessa distração e se colocar de pé e falar: Senhor, eu estou aqui para cumprir o teu propósito nessa nação. Ou melhor, eu estou aqui para cumprir o teu propósito na minha casa, porque a partir da minha casa alcançaremos Portugal. Deus quer um posicionamento teu. Elimina distrações. Elimina. E nessa sala aonde Jesus estava, esse foi o encontro dessa família com Jesus. Mas o texto quando nós lemos, você vai observar que narra após um ocorrido muito magnífico que a Bíblia nos conta. Mas entendendo a casa de Marta, Maria e Lázaro, lá em Betânia, ela acabou se transformando em um lugar de refúgio, um lugar onde o Senhor vira e mexe passava por lá, porque ela ficava a caminho de Jerusalém. Então o ministério de Jesus, por hora Jesus chegava na casa de Betânia e ficava lá descansando, repousando. Eu te pergunto, Jesus pode repousar na sua casa? Jesus tem liberdade de repousar no seu lar? Ou as muitas distrações, ou um monte de bagulho que você pegou por aí, está colocando no lugar de Jesus? É hora de jogar tudo que não presta fora e fazer com que Jesus fique na sua casa. João, capítulo 11, verso 1 ao 45. Eu vou ler, sei que a hora está avançando, mas eu vou ler. Nos diz assim: ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus cabelos com os seus cabelos, e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disse então ele
diz aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos lhe disseram: mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se o homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou, e depois disso ele lhes disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que ele possa despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia Jesus, havendo falado de sua morte, mas eles não pensavam que falava do seu repouso de sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que crias. No entanto, vamos até ele. Então disse Tomé, que é chamado Dídimo, aos seus codiscípulos: vamos nós também para que possamos morrer com ele? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, e disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo ele dito isso, seguiu o seu caminho, e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Assim que ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e consolavam, vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente, seguiram-na, dizendo: ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, ela lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e chorando também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se, e disse: onde o puseste? E eles disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Uma pausa até aqui. Essa história ela é muito conhecida da amada igreja, que narra a história de um homem que era amigo de Jesus. Porém, Jesus, para fortificar a fé dos seus discípulos, e para provar para toda aquela plateia que se gerou para consolar Maria e Marta, ele ainda leva mais 2 dias onde ele estava. Conforme nós lemos e chegamos nesse ponto, a qual ali no verso 35 diz que Jesus chorou, porque Jesus amava, e estava vendo a situação do emocional que estava vivendo aquelas irmãs, as pessoas que estavam ao seu redor, a ponto de, todas as vezes que Jesus se enchia de uma íntima compaixão, as entranhas deles por dentro se contorcia. É verdade que algo sobrenatural iria acontecer, mas é bom salientar que para que esse milagre acontecesse, houve atitudes de fé de Marta e Maria, mandando mensageiro para convidar Jesus, porque ela sabia que se Jesus estivesse na casa no período de enfermidade, com certeza Jesus estenderia a mão, liberaria uma palavra e o irmão dela ficaria curado. Mas Jesus não estava na casa.
Mas mesmo assim, quando ela convida para que Jesus viesse, Jesus tarda mais um pouco. 4 dias depois, Jesus chegando mais uma vez em Betânia. Nem tinha entrado ainda na aldeia, mas Marta já foi ao seu encontro. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois vem Maria, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez você esteja passando por um momento que você está se perguntando: Senhor, se o Senhor estivesse comigo, eu não estaria passando por tantas privações, por tantas lutas. Mas ei, ainda que aparentemente Ele não esteja, Ele está. Ali nós estamos contando uma história narrativa que o Cristo em corpo humano estava em um outro lugar, mas o Espírito de Deus já estava em Betânia. Nos dias que estamos vivendo, o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de nós. Então nós somos portadores, somos moradores, somos habitação do Eterno. Então Ele nunca nos abandonará. Então quando Jesus fala para eles aonde o puseram, e levam Jesus até o local aonde tinha ocorrido o sepultamento. E o que acontece quando Jesus chega naquele lugar? Eu queria ler rapidamente as primeiras 24 horas de um cadáver. O que ocorre com a questão imunológica do sistema humano. Primeira coisa que ocorrendo logo nos primeiros minutos, sem um bombeamento do cardíaco, o sangue deixa a superfície da pele, deixando o corpo com um aspecto pálido e ceroso. Palidez. Segundo, há um resfriamento. O corpo ele acaba se adaptando à temperatura ambiente. Terceiro, entre a primeira e a 12ª hora, devido à gravidade, o sangue acumula-se nas partes mais baixas. Tem mais detalhamento, mas eu não vou ler tudo. Quarto, os músculos ficam rígidos, isso a partir da 2ª hora até a 6ª hora. Os músculos começam a se enrijecer. E o mais interessante aqui, que começa pelo rosto, pela mandíbula. Isso aqui me chamou muita atenção, porque aparentemente muitos de nós, quando viemos para a igreja, não queremos mais glorificar o Senhor com nossos lábios. Quando o irmão pede, levanta a mão, e não sei o que, o irmão já fica chateado, parece que está morto. Bem verdade, o corpo físico tem até vida, mas por dentro parece que há um sepultamento há tanto tempo, que a aparência está rígida. E todos os sintomas que um defunto tem, isso falando da questão fisiológica humana, mas só que agora eu quero levar para o mundo espiritual, e você por hora aparentemente está com todas essas características de falecimento. Porque você não quer mais adorar a Deus, você não quer se encurvar mais ao Senhor, você não quer mais ceder à vontade dEle, mas ei, ainda que você chegou aqui, aparentemente, interiormente, com teu espírito morto, você está debaixo de uma palavra do Deus Altíssimo, que tem poder para ressuscitá-lo, e sairás daqui com vida, no nome de Jesus Cristo. Porque essa paralisia, esse sepultamento acaba hoje. Hoje é dia que Deus marcou para ressuscitá-lo. A história diz ao contrário, mas o meu Deus é o Deus de vida. E Ele te trouxe aqui para falar que ainda que seu aspecto seja de defunto, deplorável por dentro, Ele traz a existência. Derramaria seria toinderei. Após as 24 horas já começa o estado que começa a ficar podre, o indivíduo, putrefação. Mas isso já não tem mais aqui não, porque o Espírito Santo de Deus está te visitando agora. Eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Leve seu pensamento a Deus e comece a falar com o seu Criador. Cada um tem os seus desafios, mas Deus te trouxe aqui para simplesmente te lembrar que Ele não te esqueceu. Talvez o tempo que aparentemente Ele ficou distante, Ele nunca fica distante, nós se distanciamos dEle.
é simplesmente para fazer um milagre completo na sua história, na sua vida e na sua família. E comece com os seus olhos fechados a conversar com Deus. Mais adiante, do verso 35 até o 45, quando Jesus chega naquele lugar onde o luto estava estabelecido, Jesus, vendo que aquela multidão planteava, chorava, Jesus simplesmente solicita e dá uma ordem que removessem a pedra. Aqui eu aprendo uma outra coisa muito linda da parte de Deus, que tudo que nós, como seres humanos, podemos fazer, Deus não vai fazer. Deus só entra com a parte do sobrenatural, do impossível. E Deus dá uma ordem para que removessem aquela pedra. Ei, eram 4 dias, gente. Ia feder aquele ambiente, o cheiro ia ser desagradável. Mas para Deus trazer a cura, para Deus ressuscitar, tem que se expor o que está podre. Tem que remover a pedra que representa tantas coisas. A mais importante é a incredulidade. A incredulidade é algo que tem arrancado a fé de tanta gente. E você acaba vivendo em uma mesmice espiritual que não foi o que Deus desenhou para você viver. Deus é uma fonte inesgotável. Aquele que bebe de Cristo, da água que é o próprio Cristo, meu irmão, não tem mais sede. E Ele te trouxe aqui nessa noite para falar ao meu e ao seu coração: filho, filha, assim como eu ressuscitei Lázaro, eu ressuscito você nessa noite e te coloco de pé novamente para viver os meus propósitos, para viver o que eu sonhei a respeito de você. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quando removem a pedra, Jesus libera uma palavra, convidando o defunto. Como falamos, não tinha batimento cardíaco, o sangue já estava seco, mas Deus deu uma ordem, e os ouvidos que não escutavam mais, porque estava 4 dias sem funcionar, escuta. E a ordem de Deus foi muito simples: vem para fora. A Bíblia não fala que de repente, não, imediatamente. Ele estava surdo, ele começou a ouvir, ouviu a direção. O coração que tinha parado de bater, voltou a bater. O sangue que estava seco, teve que voltar para o seu estado de líquido. Olha, isso é impossível, porque o líquido fica seco, mas o seco virá líquido. Simplesmente mediante uma palavra de Deus, o coração que batia, fazia com a distribuição do sangue para todo o corpo, e levava oxigênio. Ei, o milagre de Lázaro era completo. Eu não sei qual é a sua enfermidade que te assola nessa noite, mas eu já quero declarar a cura no nome de Jesus Cristo. Você que está passando por alguma enfermidade, só você que está passando por algum problema de enfermidade, levanta a sua mão. Aonde você estiver, levanta a sua mão. Fica com a sua mão levantada, nós vamos orar nesse momento. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece e sonda os nossos corações. Eu não posso curar, mas o Senhor pode. Assim como o Senhor restituiu a vida a Lázaro, que há 4 dias não estava simplesmente enfermo, estava morto, mas mediante uma palavra do Senhor, o Senhor fez gerar vida. Eu não sei qual é a doença, a patologia, a enfermidade do meu irmão, mas como igreja, em um só propósito, para que o teu nome venha a ser glorificado na terra, Deus, nós declaramos a cura física, a cura, Pai amado, vai restituindo toda a parte óssea, vai Deus trazendo à existência o que não existe. Opera, Deus, no nome de Jesus. Visita o teu filho, visita a tua filha nessa hora. Espírito Santo de Deus, a tua palavra nos garante que os milagres seguirão aos que crê, e nós cremos no teu nome, Jesus Cristo, e declaramos
saúde, restituição plena de todo o sistema imunológico, de todo o sistema, Pai amado, seja de dor de cabeça a um cancro. Não me interessa a enfermidade, o que interessa é que no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, receba da parte de Deus a sua cura. Seja curado no nome de Jesus. Deus não mudou. E a palavra de Deus é para que você olhe para a sua dificuldade e grita. Eu não sei qual é o problema que te assola, mas para Lázaro Deus deu uma ordem: Lázaro, vem para fora. Ei, nessa noite o Espírito Santo está te chamando. Sai do seu lugar, vem ao encontro dele, vem realizar as obras que ele te confiou. Esse lugar de sepultamento acabou, é lugar de vida. O velório acabou, agora tem festa, tem banquete, tem comemoração. É hora de mudar a chave. Não aceita essa realidade que o mundo falou que você vai viver. Isso é coisa do passado na sua história. Isso já acabou. É uma nova realidade. Tenha na sua mente algo muito poderoso. Você é filho, você é nação eleita, é sacerdócio do Deus Altíssimo. Você é nação santa. Mas o adversário fala que eu não sou. Cala-te todas as vozes que não é a de Deus, que tenta roubar a sua identidade, que tenta roubar a paternidade de Deus. Nessa hora, seja exclusivo do Senhor. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Declare essa canção. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Vamos, declare. Eu encontrei o bem mais precioso. Jesus, Ele se faz presente nessa noite. Essa mensagem é simplesmente para lembrar ao teu e ao meu coração o que Ele é capaz de fazer para com que gere fé nos nossos corações. O texto a qual nós lemos diz a história de Lázaro já ressuscitado. Nós não temos muito tempo para adentrar aqui com mais detalhes, mas o milagre que Jesus gerou em Lázaro serviu para testemunho que por onde Lázaro passava, as pessoas olhavam, era aquele que está morto, mas agora vive. O que Deus me trouxe aqui para falar ao teu coração é que a sociedade, que as pessoas te olhavam e você tinha aspecto de morto, mas era só aparência, porque esse tempo acabou. Porque o Deus que ressuscitou Lázaro, Ele está aqui, está ressuscitando seus sonhos, está ressuscitando seus projetos, está te colocando de pé. E é através da sua vida, que pessoas vão se agregar a Jesus, porque o milagre que Deus está operando hoje é maior do que a morte, é maior do que a impossibilidade. Estamos teus pés e disseste, a ela estarei abaixo, e nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso.
quero te fazer 2 convites. Se tem alguém entre nós que por algum momento da vida deixou de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, pelo motivo das distrações, dos muitos afazeres, o motivo na verdade nem importa. O que importa é que hoje Ele está dando a oportunidade de você se reconciliar com Ele. Se tem alguém entre nós que também talvez nunca tenha entregado a sua vida para Jesus, essa é a hora, é a oportunidade que o Espírito Santo de Deus nos concede, para que você tenha um encontro genuíno para com Ele, para que assim como Ele fez com que na vida de Lázaro, mediante a vida de Lázaro, outras pessoas agregaram ao reino de Deus, através da sua vida, que pessoas vão se converter ao Evangelho. Eu te convido, se você for uma dessas 2 pessoas, a simplesmente você fazer um sinal com a sua mão, para que nós possamos estar orando por você. Se tem alguém que quer entregar a sua vida pela primeira vez para Jesus, ou se tem alguém entre nós que quer se reconciliar com o nosso Senhor, só levanta a sua mão assim, que o Espírito Santo de Deus possa começar a trabalhar no seu coração. Temos uma mão levantada aqui à esquerda. Se tem mais, tem 2 mãos levantadas. O Espírito Santo tem falado no meu coração que Ele vai mudar histórias. Pode vir, você que está com a mão levantada, vem aqui à frente, sem nenhum tipo de constrangimento, que nós vamos estar orando por você. Se tiver mais alguém, venha também, ainda dá tempo. Deus marcou essa data para poder mudar a sua história, para trazer existência aquilo que não mais existe. Se tiver mais alguém, levanta a sua mão, ou só vem aqui na frente. Aleluia. Eu convido a igreja a fazer mais uma oração, e a vocês que estão aqui na frente também. Pai, em Tua presença estamos, te rendendo graça, te rendendo louvores, porque a Tua palavra foi pregada, ministrada, e o Teu Espírito que faz a obra de nos convencer. E dentro dessa verdade, Pai, aqui está seus filhos, que são, Pai amado, escolhidos do Senhor para esse tempo. Pai amado, eu não sei o que eles estão a passar, mas eu sei que o Senhor tem trabalhado no íntimo do coração de cada um. Pai amado, que o Senhor possa gerar dentro do coração deles uma nova realidade. Pai amado, mudando toda a expectativa que o adversário desenhou, completamente distorcida daquilo que o Senhor os enxerga, mas que o Senhor venha arrancar as escamas dos olhos e trazer clareza para a vida deles, que eles possam te conhecer cada vez mais e mais, para que o Teu nome venha a ser engrandecido através da vida deles. Pai amado, que o Senhor possa transformar, transformação essa de dentro para fora, e como sinal da Tua transformação, Espírito Santo de Deus, os inunda com a Tua glória, muda a estrutura, vai alimentando, ó Pai amado, com a Tua palavra, e que o Teu Espírito tenha liberdade de atuação, de transformá-lo, porque eu creio, ó Pai amado, naquilo que o Senhor está operando em nosso meio. Pai amado, e nós declaramos que no nome de Jesus Cristo, todo aquele irmão e a irmã que entrou aqui também, falecido, fazendo um velório, nós declaramos e damos uma ordem no mundo espiritual, que o velório foi interrompido, porque Jesus se faz presente na casa, e a festa, e ressuscitando, todo aquele que veio para participar de um velório, vai sair daqui com a expectativa modificada, porque gerou vida. Hoje o Teu Espírito gera vida em cada um de nós, no nome de Jesus. E vocês que estão aqui na frente, juntamente com a igreja, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, te adoramos, ó Pai, e reconhecemos que o Senhor é o único que pode nos levar a Deus. Com essa convicção, ó Pai, nós nos rendemos em Teus braços e te pedimos, ó Pai, que o Senhor direcione os nossos caminhar agora, nossos passos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos capacitar a direcionar, a andar por o caminho que o Senhor queira que andemos. Pai, nos receba como seus filhos, que outrora estávamos perdidos,
mas o Senhor nos achou. Pai amado, nós te reconhecemos como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, te agradecemos por esse privilégio de fazer parte da sua família, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Você que está aqui na frente, olhe para mim por um minuto. Nesse momento a Bíblia fala que há uma festa no céu, e como essa festa acontece no céu, não diferente, nós estamos aqui fazendo uma festa para você. Tem festa aqui? Vamos? Eu vou contar de 1 até 3, e no 3 você vai conhecer a nova família que Deus levantou para caminhar com vocês. É 1, vamos! É 2, é 3 e... Somos corpos, Sejam assim bem ajustados, ao novo. totalmente ligados, Olha para o seu irmão e cante essa canção. vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Obrigado, Jesus. E para encerrarmos, vamos fazer mais uma oração, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então vamos orar sempre mais e mais. Pai, te louvamos por essa oportunidade de estar em tua presença, por o Senhor ter ressuscitado em nós, Pai, a expectativa de dias melhores, por o Senhor ter mudado o quadro, ter mudado a nossa história, por o Senhor ter mudado a nossa realidade. Saímos daqui, ó Pai, festejando que o velório acabou, e o Senhor tem um novo tempo, um tempo de festejarmos. E bem verdade, ó Deus, muito agradecido por tudo que o Senhor realizou em nós. Agora nos leve para os nossos lares, nos dê uma continuidade de semana poderosa debaixo da tua potente mão. E aqueles que nos assistiram online, Pai amado, que o Senhor impacta a vida deles da mesma forma como o Senhor impactou as nossas aqui. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. E antes de você sair, dá um abraço aí no seu irmão, em nome de Jesus.